Dentista, mais um episódio do Bridge Talks. Estou aqui do lado do Renato Mioto. Que legal estar aqui nesse podcast batendo um papo sobre odontologia. Direto de São Paulo, no Bridges, edição número 7. Um super evento e num lugar muito especial no Teatro Santander. Renato, eu te conheço há bastante tempo, cara, mas antes do Renato professor, antes do Renato endodontista e meu parceiro de luta, de palestra, eu conheci um Renato que organizava eventos, um Renato que esteve à frente da comissão científica do CIOSP. Eu lembro disso quando eu fui dar minha primeira palestra no CIOSP. Você estava na liderança da grade científica. E aí me vem uma pergunta: qual foi a virada de chave, qual a necessidade que você enxergou ou o desafio para ter pensado e desenvolvido o Bridges nos moldes de hoje? Oi, Paulo. Poxa, que alegria estar aqui. Acho que foi a primeira vez que nós estamos criando e batendo um papo sobre o Bridges, né? Exatamente, falando sobre um projeto que surgiu e essa é a minha principal dúvida. De onde que veio, né, cara? Bom, você comentou muito bem, né? Nós nos conhecemos no CIOSP, né? Eu tive a oportunidade de coordenar cientificamente a grade do CIOSP. E naquele momento me indicaram o nome de um menino, Paulo Vinícius Soares, que ainda tinha o cabelinho dividido no meio. E aquele menino, olha o que se tornou hoje, né? Um grande influenciador da odontologia, um dos grandes mentores aí de muitas empresas. Então, parabéns pela sua trajetória. Obrigado. Eu acho que a grande ideia era inovar e criar um conceito diferente, fugir um pouco do padrão que é evento científico, né? Evento científico nada mais é do que algum professor num palco, o dentista na plateia, e passando informações técnicas da odontologia, ajudando eles a melhorarem no seu dia a dia. Mas a gente tem muito evento. A gente tem evento todo momento, toda semana. Ainda mais no mercado brasileiro, né? Exatamente. Acho que a ideia foi criar um conceito diferente onde trouxesse conforto. Acho que a palavra muito importante é conforto. Nós aprendemos melhor quando estamos confortáveis, nós educamos melhores quando estamos confortáveis, a gente lida muito melhor com as pessoas nos momentos de conforto. Então, o Bridges é uma experiência, muito além do que um evento científico, onde você vai, senta e escuta informação técnica. Então, a ideia era pensar em criar um grupo de amigos que se gostassem e, de uma forma genuína, passassem informação. Então, o Bridges nasceu como uma atividade social, de todos estarem juntos, se sentindo em casa, em família, para poder trazer o seu melhor. E a principal característica do Bridges é não somente ter um professor falando o seu melhor, depois vem o outro falando o seu conteúdo, e sim criar uma conexão entre todos, e a plateia sente isso, né? A plateia sente aquela experiência do Bridges é diferente. Conexão, amizade. O professor da primeira palestra cita o da segunda, cita o da terceira, cita o da primeira. O público sente como se fosse uma odontologia só, trazendo para o dia a dia dele. Então, acho que a grande ideia, e a gente fica muito feliz de ter dado certo, já estamos na 7ª edição. 7 anos. E já tem mais 2, o 8º e o 9º já desenhado para o ano que vem. Criando essa experiência. O conceito onde tudo é cuidado, né? O conforto, a gastronomia, né? Os tempos. Então, o ambiente, esse é o desafio. O ambiente, iluminação, tudo é sonoridade, tudo pensado para melhorar a experiência do congressista. Agora, mais uma pergunta em cima disso. Qual foi o momento, Renato, que você falou, é agora e vai ter que ser desse jeito? A gente estava fazendo um churrasco. Eu e o nosso falecido Antônio, e ele falou, poxa, eu queria tanto juntar as mentes mais brilhantes da odontologia para fazer um agradecimento. E naquele momento a gente falou, poxa, vamos fazer uma coisa diferente, uma experiência diferente. Porque jantar todo mundo fazia. Vamos fazer um fim de semana junto, uma viagem junto. Mas naquele momento ninguém tinha tempo para relaxar. Se a gente convida alguém para falar, vamos passar um fim de semana junto, é natural que os professores falam, tem curso, tem atividade, tem um aluno, tem uma aula para dar, né? E ninguém tinha agenda. E a ideia de montar uma aula nasceu dessa forma. A gente queria fazer uma experiência junto, mas como as pessoas só tinham agenda para trabalhar, poxa, você pode dar uma aula então numa sexta-feira?
mas depois do fim de semana vai ter uma surpresa. Então começou assim, na verdade, o Bridges, uma experiência com os professores. Só que nós percebemos que essa aula, na sexta-feira, criou tanta conexão, porque tinha uma experiência após, falou, isso é um modelo que precisa ser repetido, replicado e melhorado. E a partir do 1 e do 2, junto com o feedback da plateia, foi sendo moldado, né? O que eles queriam, o que eles precisavam, o Bridges foi sendo moldado. Exemplo, o auditório sempre estava muito frio para as mulheres e muito quente para os homens. Os homens queriam um auditório muito frio, as mulheres queriam um auditório mais quentinho. Como agradar a todos? Fácil, faz mais frio e dá uma manta para todo mundo. A famosa cobertinha do Bridges ali. Então esses cuidados foram sendo aprendidos e replicados até chegar no que a gente conhece como o Bridges hoje em dia, o modelo que o Bridges está hoje em dia. E de escala internacional, né? Agora nós estamos indo para o planeta, né? Exato, cara. Parabéns. Mas eu queria ter umas perguntas para você também. Manda aí. Você participou de todos eles, eu acho que você foi uma das grandes mentes que ajudou. Aliás, a gente é muito feliz de ter muitas mentes brilhantes que participaram. Porque Bridges é pertencimento, né? É um grupo de todos que fazem parte e participam e dão ideias. Pode ser uma frase meio que batida, mas é uma família, né? Vira uma família. É uma família. Quais foram as experiências mais marcantes vivenciadas por você nas edições do Bridges? Cara, o palco que eu dividi com você, o palco que eu dividi com a Ana Cecília, o palco que eu dividi com o Bruno. Eu vou dizer pra você que eu tô acostumado a falar mais sozinho do que com alguém. Mas uma das coisas que me emociona, assim, enquanto congressista e ao mesmo tempo quando eu estou no palco, é quando eu consigo equalizar o meu conhecimento com o conhecimento de alguém. E, cara, parece que surge uma terceira mente ali, parece que surge um terceiro personagem. É como se tudo aquilo que eu tô acostumado a fazer ao longo do ano é disruptivo pra mim, foge da minha rotina. Por exemplo, em 2019, eu dividi o palco com a Ana Cecília e pra mim foi um desafio porque a Ana, ela queria a palestra pronta 60 dias antes do evento. E eu não tenho esse hábito. Uhum. Eu pego o calor, eu pego o momento. Às vezes eu ajusto. De acordo com o momento do evento, eu gosto de sentar no fundo e entender o evento. Uhum. E ela não, Pedro. Isso pra mim foi marcante porque a gente se equalizou. O jeito dela trabalhar no palco é diferente do jeito que eu trabalho no palco. E assim, eu comecei a perceber que as melhores experiências que eu tive foi quando nós fizemos mesas redondas, Uhum. foi quando nós fizemos palestras em dupla, em trio. E, por exemplo, esse ano nós faremos uma tarde inteira interagindo com o público. Eu acho que uma das vantagens que nós criamos foi exatamente isso. Isso marca, Renato. Comunhão entre áreas, né? Exato. Eu falo comunhão porque, por exemplo, quando você dividiu o palco com o Bruno, era um momento de maior polêmica entre a sua área e a Orto. Exato. Por que não trazer você e a Orto? Exatamente, ou Porque seja... as polêmicas, elas são necessárias. E nada melhor do que ouvir os dois pontos de vista, os dois lados, ou as duas fundamentações de uma polêmica, para a gente conseguir aprender dos dois lados. Exato. Não tem um vencedor e um perdedor. Tem os dois argumentando de uma forma coerente e madura para melhorar a odontologia. Mesma coisa eu com o Leandro. E o público ganha. O público ganha quando ele observa o choque dos polos, porque a polêmica, ela polariza. Mas essa polarização, se ela for utilizada de uma forma inteligente, cara, são as palestras mais ricas. Porque a odontologia... Você e o Leandro, exatamente. A odontologia tem visões diferentes. Uhum. E as visões diferentes são baseadas não por ser o meu melhor que o seu, mas porque a minha área, ela é focada em desenvolver métodos para responder as minhas dúvidas. E a área do outro é a mesma coisa. Então não é que eu sou melhor ou mais certo que o outro, mas aprendendo das duas formas, a gente consegue entregar para a audiência uma informação muito mais aplicável no dia a dia dele, porque ele vai ter essa dúvida. Exato. Né? Então acho que foi um dos benefícios do Bridges. Exato. E Paulo, qual a importância de ter formalizado? Eu acho que você foi um dos que encabeçou, a gente juntamente teve a ideia, mas você encabeçou, amarrou, pegou e falou isso aqui, deixa que eu quero criar uma coisa legal, que é o Chairside Guide. Eu acho que essa ideia foi tão legal, cara. Os palcos
os casos apresentados no palco do Bridges materializando num documento para a pessoa levar para casa e entender como aplicar no consultório de uma forma de passo a passo, né? O famoso Chairside Guide. Como foi essa experiência? Chairside Guide foi um modelo que você trouxe quando eu queria desenhar um livro do evento. Você falou, cara, faz um Chairside, não vamos criar um livro acadêmico. E a minha ideia naquele momento era trazer, na experiência do congressista do Bridges, algo que ele pudesse trabalhar de forma contínua, como se fosse uma educação continuada. Por exemplo, fui num evento e se alguém perguntar assim, tá, mas o que você aprendeu no evento? Cara, eu aprendi um monte de coisa. Peraí, deixa eu pegar meu celular, deixa eu pegar um bloco de anotação. Eu falei, não, tem um livro. Tem um livro do evento com resumo do melhor de cada palestra. É óbvio que é um desafio para o professor. É óbvio que é um desafio também. Poxa, o professor está acostumado a ir no evento e dar uma aula. Só que agora, antes do evento acontecer, ele tem que pegar o melhor da aula dele e traduzir isso num texto, num relato de caso. E que seja reproduzível. É desafiador? Falar, olha, aqui é a sequência que eu tenho. Protocolo que foi trabalhado ali. O que eu aprendi lá. Exato. E uma coisa que eu percebi, Renato, é que a indústria, isso acontecia na época na Ultradent, e acontece às vezes, na indústria de uma maneira geral, de criar catálogos de produtos onde o foco está no produto e aí você coloca casos clínicos para ilustrar o uso do produto. Mas se você for pensar de forma invertida, ela é muito mais interessante para o leitor, que é quando você pega o caso clínico aplicando o produto e o produto vem na sequência. Ou seja, você tira o produto do foco e coloca o caso clínico. Uma vez eu peguei um catálogo lindo da Ultradent, cara, internacional inclusive. Cara, parece aquelas revistas, sei lá, 70, 80, 90 páginas, com todos os prospectos e tal. Eu fiquei olhando e falei, cara, até onde isso aqui é interessante para o dentista? Porque é interessante para o dentista que quer comprar um produto. Agora, e se eu pudesse, além de entender o produto, entender como que eu uso esse produto em boca? Educativamente. Educativamente. Durante 4 anos nós fizemos isso no formato de papel e esse ano nós experimentamos o e-book. Ou seja, eu posso agora literalmente salvar no meu celular, ler no iPad e encaminhar isso para alguém. Eu gosto da experiência do papel, mas nós vivemos no mundo de compartilhamento de conteúdo. E não tem como eu compartilhar o meu livro, mas eu posso compartilhar um e-book. Então, cara, é legal. O Chairside Guide é uma experiência que veio para trazer mais educação, trazer mais oportunidade de educação continuada para o usuário. E que bom que tá funcionando, né? Tá funcionando. Bom, Natinho, uma pergunta, cara. O Bridges, o ano que vem, como a gente já falou, ele vai se internacionalizar. Quando você imagina um projeto que saiu de uma conversa num churrasco e foi abraçado, a classe odontológica abraçou, seus colegas profissionais abraçaram, vários professores mostraram a força da sua carreira no palco do Bridges. O Bridges foi importante para muitas carreiras. Para minha carreira, o Bridges foi muito importante. Assim como aquele CIOSP, assim como um SBWare, o Bridges foi muito importante para mostrar meu trabalho. E agora ele está indo para uma escala, para um patamar internacional. Você que vislumbrou o projeto, quais são as suas expectativas? E o que você pensa? Qual é a sua perspectiva para o Bridges fora do Brasil? Eu acho que a resposta única é desafio, né? E todo desafio faz com que a gente saia da nossa zona de conforto e crie situações melhores para o nosso mundo que está ao nosso entorno. O conceito do Bridges, onde cria uma comunidade de amigos, professores, se unindo para levar o melhor da odontologia para as pessoas, o famoso nome Bridge, que é uma ponte que conecta tanto as pessoas quanto as pessoas à informação, acaba ganhando um novo degrau de ir para outros países, outros mercados. E é importante porque diferentes países regulam a odontologia de forma diferente. Eles aplicam a odontologia de forma diferente. Não tem certo e errado, mas tem as formas diferentes de se entender a odontologia. E o desafio é essa adaptação. É trazer esse conceito para as diferentes regiões, mas sem cometer o equívoco que em muito congresso internacional tem de não adaptar a realidade local. Quantas vezes a gente viu palestras de professores estrangeiros e falou, poxa, legal, super legal, mas isso não é meu mundo, né? Ou isso não aplica-se aqui. E quando a gente ouve as pessoas e acha que nós nunca faremos aquilo, não é porque lá é melhor ou pior, é porque às vezes é uma forma diferente de se fazer que a gente não consegue ter essa consciência. Então o desafio do Bridges Internacional é trazer essa leitura que é o Bridges
para trazer essa conexão das pessoas com a informação, mas aplicável nas diferentes regiões. Por isso que ele acaba sendo hoje um Bridge global. Então nós vamos ter, por exemplo, o primeiro Bridge na Europa, né, o ano que vem. Portugal, Lisboa. Por que Lisboa? Uma perfeita conexão com a Europa. Tem uma língua semelhante com a língua materna, onde o Bridge foi criado, que é o português. Acessível, né? Trazer pessoas de lugares específicos da Europa para trazer essa informação para o público, misturar ou mesclar com a cultura dos professores originários Bridge para contaminar dessa forma de família. Então, a palavra é desafio. E eu acho que a gente está criando muito cuidado, pensando nos detalhes, tanto na América Latina, na Colômbia, que também vai ter ano que vem, como em Portugal, na Europa, como tivemos nos Estados Unidos, mas adaptar a essa cultura junto com a adaptação da realidade de como a odontologia é conduzida nos países. Desafio. Sem perder a essência do Bridge. Sem perder a essência do Bridge. Conectando os professores com o público. Uma coisa que me marca muito quando você falou assim, o Bridge não pode ter camarim, o Bridge não pode ter sala de professores. Os professores têm que circular. As pessoas no coffee break querem tirar foto, querem tirar dúvidas, querem estar junto. Porque se você permite aquele ambiente, é como se a gente... O que acontece? Eu saio do palco, vou para dentro de uma sala, ou fico dentro da sala e vou para o palco, fico ali passando aula, conversando, ou seja, não existe conexão. E outra, se você está assistindo uma palestra que é o seu maior ídolo na odontologia está sentado do seu lado, prestando atenção na mesma palestra, para você aquela palestra tem muito mais valor. Então eu acho que essa interação em todos juntos traz o ambiente que a gente entende como experiência Bridges. Cara, obrigado por esse papo. Obrigado pela conversa. Obrigado por todo aprendizado. Você sabe, além de um grande amigo, você é minha referência. Um abraço muito grande. Tamo junto, irmão. Obrigado. Obrigado. Valeu. Um abraço. Aproveita esse papo aí. Pensando fora da caixa.